pela ministração, ao Escola Bíblica, a coordenação do André, que possibilitou essa bênção no sábado junto aos pais. Vamos falar sobre multiplicação, já que nós estamos nas estações de multiplicação, na estação de multiplicação. Queremos compartilhar aí, Rafa, controlinho. Já que nós estamos na multiplicação, nós queremos partilhar alguns princípios de como nós podemos multiplicar bem a nossa célula. Isso não tem questão só para a célula, para a vida da gente, porque é um efeito da transmissão do nosso estado espiritual. Ovelha sadia reproduz. Ovelha sadia reproduz. Obrigado, querido. É só assim que nós reproduzimos, quando somos sadios. Quando temos uma vida espiritual sadia. Então esses princípios falam sobre essa verdade. Mas antes de começar, eu queria que você virasse para o seu irmão, para as pessoas do seu lado, levantasse, ficasse em pé um pouquinho mais, eles vão ficar muito sentados, né? Diga para o seu irmão assim: com Deus do nosso lado, venceremos. 3 abraços, 3. As pessoas aí, 3 pessoas. Diga: com Deus do nosso lado, venceremos. Amém. Pode sentar. Salmo 60, 12, viu, queridos? Primeira parte. Salmo 60, 12. Salmo 108, 13. O salmista diz: com Deus do nosso lado, venceremos. Aleluia. Mas esse não é o texto base da nossa mensagem. É mais para você ministrar o seu irmão, abençoar, dar um abraço, ficar mais quente nesse friozinho que está começando. Abra sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo à igreja que se reunia em Filipos, no capítulo 1, verso 4 a 11. Alguns perguntam assim: pastor, o texto é muito longo para compartilhar na célula. Divida em 3 versículos. Na leitura, você vai ler todo e vai compartilhar todo. Sem problema nenhum, as pessoas vão compartilhar de 3 em 3 versículos. Isso aqui, em menos de meia hora, todo mundo compartilha, edifica um ao outro na sua célula. E Filipenses capítulo 1, versos 4 a 11, falando sobre como ter uma boa multiplicação. Queridos, nós estamos na iminência de muitas células multiplicarem nesses próximos 3 meses. Nós fizemos um cálculo, nós estamos muito felizes e também na expectativa de que outras multipliquem até o final do ano. Nós estamos, assim, entristecidos já há alguns anos, porque não passávamos de 30 células. Íamos para 30, voltávamos para 28, íamos para 30, voltávamos para 27, íamos para 30, voltávamos para 29. E hoje, com as células que vão multiplicar no próximo mês, no outro mês, são 38 células, queridos. 38 células. Rompemos a estagnação dos 30. E eu creio que até o final do ano vamos para 40, e no próximo ano vamos para 50 e assim por diante. Nós temos que pegar a visão. Pegar a visão. Ou a visão te pega. Nós precisamos, aqui está cheio de gente. Líder, abençoado, capaz, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sobre a sua vida. Você tem toda a capacidade do alto para ser um líder, para ser um facilitador, para edificar a tua casa, para edificar a tua família, ser frutífero nos seus negócios. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus está em você e você vencerá. Isso é fato. Mas o grande problema é que nós não acreditamos nisso. Não acreditamos em nós mesmos, ou por N fatores em nossa vida do dia a dia, isso se torna difícil de acontecer, ou quase impossível de acontecer. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que não temos tempo para o principal. E o que vai para a eternidade, queridos, é o principal. É as vidas que nós ganhamos para Jesus, discipulamos, edificamos. Porque estamos fazendo isso
para a eternidade. Nós edificamos vidas e essas vidas vão para a eternidade. E lá nós seremos recompensados. Começamos lendo o versículo de 1 Coríntios falando sobre edificação. Nós estamos construindo na nossa vida, na vida dos irmãos, um grande templo, uma grande casa espiritual para Deus. E nós precisamos saber edificar, porque o fogo provará. E Filipenses nos dá umas dicas muito bacanas de como termos uma vida espiritualmente sadia e assim proporcionarmos às nossas células multiplicação. Veja aí, versos 4 a 11. Todas as vezes, Paulo está falando, todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. A gente está orando às vezes com tristeza para os outros. Ai, Senhor, abençoa aquele irmão, tão difícil, tão complicado. Paulo não, ele orava em favor daqueles irmãos com muita alegria, por causa da maneira que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. Paulo estava preso, estava escrevendo essa carta na cadeia. Estou preso na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha, verso 8, de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês está cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. O pastor Joel Cominski, que esteve conosco aqui na primeira conferência que nós fizemos, e ele nos disse algo interessante. Para uma célula multiplicar, ele precisa de 2 princípios. 1, líderes treinados, auxiliares treinados. 2, gente. E de fato, esses 2 fatores são fundamentais. Então, no próximo treinamento de auxiliar, venha, se coloque à disposição. Sua célula precisa de você para multiplicar. E Deus quer encher o seu coração nessa noite de um desejo, de uma vontade de querer fazer isso em sua célula. O texto de Filipenses fala de uma igreja que dava orgulho ao apóstolo Paulo. Uma igreja que enchia o coração de alegria do pai a qual tinha fundado aquela igreja, que era o apóstolo Paulo. Essa igreja era consciente do seu chamado e da sua participação para o crescimento do reino de Deus na sua cidade e na sua região. Eles tinham no seu coração sempre uma disposição de fazer crescer o reino em todos os lugares. Os filipenses eram queridos irmãos que eram comprometidos com Deus e comprometidos com a obra de Deus. Eles tinham atitudes no coração deles que faziam com que as células, os grupos se multiplicassem. Em Atos 16, Paulo, na sua segunda viagem, vai até a cidade de Filipe e funda a igreja de Filipe. E lá, interessante, no capítulo 16, versos 7 a 10, nós encontramos Paulo e Timóteo, que não tinham intenção nenhuma de viajar para aquela região, foram impulsionados pelo Espírito Santo para irem até lá. E lá, então, nasceu esta igreja abençoada de Filipos. Paulo estava preso e recebeu ajuda daquela igreja. Então, a intenção de Paulo era agradecer por uma carta àquela igreja da ajuda e da maneira com que eles respondiam ao Evangelho.
E também eles queriam Paulo queria advertir a igreja a continuar vivendo intensamente o Evangelho. E ele estava encorajando o coração daquela igreja a suportar as tribulações e cuidar com os falsos pregadores, né? E continuar com uma doutrina sadia, de crescimento, de expansão do reino de Deus. Igreja é assim, igreja cresce. Célula é assim, célula se multiplica. Quando está sadia, ela multiplica, ela cresce, ela desenvolve. Paulo queria lembrá-los de manter um coração grato a Deus. Por isso, o tema central da carta de Filipenses é a alegria. A alegria. Estejam sempre alegres, vivam a alegria, e etc, etc. Paulo vai falar várias vezes de alegria. Alegria. Mesmo preso, mesmo algemado, mesmo escrevendo aquela carta, ele tinha um coração grato e escreveu sobre a alegria. Vamos ver algumas considerações que essa igreja em Filipe tinha, que fazia com que eles participassem do crescimento do reino de Deus. E para nós, vai ser útil para que a gente possa fazer isso também nessa cidade. Nós amamos essa cidade, nós amamos essa região do oeste do Paraná, nós queremos que ela conheça o Senhor Jesus. Então vamos ver algumas considerações dessa igreja que participava do crescimento do reino de Deus e assim termos também em nossas células uma abençoada multiplicação. Primeira coisa que nós encontramos naquela igreja era gratidão pela salvação. Queridos, nós precisamos ter um coração grato a Deus. Verso 5 diz assim: por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Havia uma motivação, uma empolgação que impulsionava aqueles irmãos de irem e pregarem o Evangelho às pessoas. Era gratidão, é o primeiro amor. Eles guardaram o primeiro amor no coração deles. Eles eram apaixonados por Jesus. E por serem apaixonados por Jesus, eles pregavam o Evangelho. O coração de alguém que é apaixonado por Jesus compartilha da fé. Quer repartir essa alegria, quer repartir o seu conhecimento, quer repartir o que Deus fez na vida dela. Verso 29 fala algo interessante também. Nós não lemos, mas eu vou usar alguns textos da carta de Paulo a ele. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Era uma igreja que estava engajada em pregar o Evangelho, porque eles tinham um coração grato a Deus pela salvação. Eles entenderam a salvação. Queridos, a salvação que nós recebemos gratuitamente através do sacrifício de Cristo tem que causar uma reação em nós. Mas nós precisamos continuar amando ao Senhor como naquele primeiro dia em que nós entregamos a vida a Ele. Se você não entregou, precisa entregar. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas se você já fez isso, você precisa conservar esse primeiro amor, essa paixão, essa gratidão de entender que os seus pecados, todos eles foram perdoados. E que Cristo livrou você do inferno. Livrou você do inferno, você e a mim do inferno. E nos deu um lugar no seu reino. Nos fez filhos de Deus e mais, nos fez herdeiros de Cristo. Essa gratidão tem que ser reacesa no nosso coração. Sabe, nós somos tão fracos, falhos, que nós logo apagamos a chama da paixão por Jesus. Tudo que está em nossa volta é um grande extintor para apagar a chama, o ardor da paixão por Jesus. Eu queria pular um pouco, e Deus está me incomodando falar sobre alguma coisa que eu escrevi aqui. Há uma igreja em Éfeso, e essa igreja era uma igreja extremamente engajada no reino de Deus. Mas há um texto que diz assim: sei que você trabalhou muito, Éfeso. Era uma igreja trabalhadora, uma igreja envolvida com o trabalho de Deus. O outro versículo diz assim: vocês aguentaram com paciência sofrimentos. É uma igreja que tinha sido sofrida, foram espancados,
foram apedrejados, muitos foram mortos, muitos perderam tudo por causa de Jesus. Essa igreja também, diz o texto, não suportavam as pessoas más. Elas não gostavam das pessoas más no sentido da maldade delas. Elas não permitiam que a maldade entrasse no coração delas. E mais, o texto diz que quando foram colocados à prova, eles passaram por ela. E quando essas pessoas más, com um evangelho falso vinham, elas retrucavam, elas não aceitavam. Eles aguentaram todo tipo de situação com paciência. Sofreram por causa de Jesus, não desanimaram. O texto de Apocalipse, no capítulo 2, fala sobre isso. Parece uma igreja perfeita, não é verdade, irmãos? Se aquela igreja era assim, a nossa, então, a gente podia pensar assim, nós somos muito aquém deles. Mas sabe o que Jesus disse à igreja? Tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Perderam a paixão por Jesus. Era uma igreja que tinha muitas obras, fazia muito trabalho social. É uma igreja que trabalhava mesmo. Era uma igreja que rejeitava a falsa doutrina. Era uma igreja que sofria os sofrimentos de Cristo, passava por dificuldades, por tribulações, por perseguições. Mas olha o que o texto nos fala. Capítulo 2, Apocalipse, verso 4. Essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. Queridos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor nos leva a sermos gratos a Deus. O primeiro amor é aquele amor que nos leva a vivermos apaixonadamente por Deus. Gratos a Deus. O primeiro amor nos leva a ter uma gratidão tão intensa por Deus que a nossa vida toda é colocada nas mãos de Deus. O primeiro amor nos leva a não pensar mais nos nossos projetos pessoais, nos nossos sonhos, mas nos sonhos e nos projetos de Deus para a nossa vida. O primeiro amor nos leva a vivermos completamente para Deus, apaixonadamente para Deus. Talvez muitos de nós perdemos o primeiro amor. Estamos mais amando ao mundo, ou amando a nós mesmos, ou amando o que nós fazemos do que Deus. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aquela igreja de Filipe era uma igreja cheia do amor de Deus. E por estar cheia do amor de Deus, compartilhava da sua fé apaixonadamente. Apaixonadamente. E assim a sua célula, e assim aquela igreja crescia e se expandia por todos os lugares. Uma outra característica dessa igreja, ela confiava e dependia de Deus em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, primeiro, se a gente quer ter uma vida sadia, nós precisamos amar apaixonadamente Deus. Nós precisamos entender que só tendo o coração grato a Deus, apaixonado por Deus, nós vamos compartilhar da fé com ousadia. O poder de Deus já foi derramado sobre nós. A unção do Espírito Santo está sobre nós. A Trindade mora em nós. Mas o que acontece com a gente? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas não só isso. Precisamos entender que a nossa fé, a nossa confiança em Deus tem que aumentar. A dependência de Deus em todas e qualquer circunstância precisa aumentar. Veja o que verso 6 e 11 nos falam. Eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Verso 11. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus pode produzir para a glória e o louvor de Deus. 2 versículos que falam sobre isso. Tudo vem de Deus. A dependência de Deus. As coisas, o bom trabalho na nossa vida vem de Deus. O bom trabalho que fazemos na vida do outro vem de Deus. As boas qualidades vêm de Deus. Aquela igreja entendia que para ter uma vida frutífera, abençoada, multiplicadora, eles precisavam depender de Deus. Não depender das habilidades que nós temos. Há muita gente que não quer ser líder de célula porque acha incapaz. É bom, esses camaradas que são bons, esses que Deus quer usar. De fato, a nossa dependência tem que vir de Deus, não da gente. Deus usa nossas habilidades, mas elas não são as coisas principais nessa questão, nas questões de modo geral. É a nossa dependência de Deus, é a nossa confiança total em Deus.
Isso faz com que a gente tenha uma vida frutífera e a gente multiplique. Todos que confiam no seu próprio esforço, na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, caem, cansam, fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças. Os que dependem, os que confiam em Deus, têm suas forças renovadas. E confiem em Deus, suas habilidades, ok, boas, bacana. Mas isso não é a questão vital de uma vida frutífera. É a dependência. A gente não tem que confiar em nossas habilidades. A gente tem que confiar em Deus. Ele vai suprir a nossa vida com tudo que nós precisamos para edificar a nossa e a vida dos outros. Nós precisamos depender de Deus, confiar em Deus, que é Ele que vai usar os meus talentos. É confiar em Deus quando fizer uma visita. É Deus que vai usar as palavras que eu devo usar. É Deus que vai me usar, a depender de Deus quando eu vou a um presídio, quando vou ao hospital, quando vou orar na cela pelo irmão, quando vou dirigir meus negócios, quando vou fechar um negócio, quando eu vou dirigir, quando eu vou me relacionar, eu tenho que confiar em Deus. Confiar em Deus. Uma vida frutífera acontece quando existe confiança e dependência de Deus. Muitas pessoas, já disse, não se apresentam como líderes de célula ou facilitadores, edificadores, porque se acham incapazes. Irmão, irmã, você precisa confiar e depender de Deus. É só isso que nós precisamos. Nossa vida vai ser frutífera e abençoada. Confiar quando você vai dirigir o encontro da sua célula ou quando vai ministrar a edificação da sua célula. Enfim, capítulo 4, verso 3 diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Querido, qualquer situação. Quando eu confio e dependo de Deus, eu posso enfrentar qualquer situação, qualquer provação, qualquer dificuldade. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos, depender e confiar em Deus. Terceiro, perseverantes no evangelismo. Eles eram perseverantes no evangelismo. Versos 5, 7 diz assim: por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o evangelho, desde o princípio até o dia de hoje. A igreja era perseverante, não desistiam, evangelizavam, falavam. Verso 7, vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu sinta assim a respeito de vocês, porque têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É uma igreja que tem o evangelismo, uma célula que tinha o evangelismo permanente, perseverante. Faça do seu evangelismo um estilo de vida. Evangelize sempre, compartilhe. Todo momento é momento de compartilhar da sua fé, com sabedoria, com graça, com amor. Compartilhe como Deus tem feito na sua vida. Compartilhe, fale. As pessoas precisam ouvir a mensagem. Sabe, pessoal, a gente está assim num momento muito especial para compartilhar. É difícil às vezes. Tem uma guerra na internet, nos meios de comunicação, fazendo uma separação entre evangélicos e a outra sociedade, que apoia o movimento GL, nome de geladeira e de televisão, né? Irmãos, parece que a gente está no meio de guerra e no meio de uma confusão que está dividindo as opiniões. A gente não tem que fazer nada disso, a gente tem que amar, a gente tem que compartilhar de Jesus, a gente não tem que se posicionar ao lado de ninguém, a gente tem que se posicionar ao lado de Deus e da palavra dele, amando as pessoas, sejam quem for, da forma que se portem, que se vistam, amando as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Temos que entrar na guerrinha. A gente entra e é tudo política, politicagem, com segundas intenções, com intenções lá na frente, e a gente está envolvido nessas coisas e nós perdemos tanto. É tempo de evangelizar, e de evangelizar da forma correta, sabe, lutas virão. Filipenses, no capítulo 1, verso 28, na primeira parte diz assim: não tenham medo dos seus inimigos,
Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Nós estamos em luta, não estamos vivendo de forma alheia, nós estamos em luta, estamos em guerra espiritual. E as lutas vêm. E sabe, nessa questão do evangelismo, vozes estranhas, fogo estranho vem em nosso coração, em nossa mente, dizendo: não compartilhe, não se comprometa com esse negócio de liderança de célula, não. Até irmãos da nossa própria célula, até pessoas do nosso próprio círculo, não entrem nessa, não compartilhem, não faça, não se envolva. Começamos a ouvir: você não tem tempo, você está tão preocupado com outras coisas que você não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. E nós não temos tempo porque não priorizamos o que é prioritário, o que deve ser colocado em primeiro lugar. Nós estamos invertendo as coisas. Aí outros dizem: não entre não, porque esse negócio aí, o diabo vem com mais força sobre você, retaliação. Essas coisas, essas vozes estranhas, esse fogo estranho. Ah, não é bem isso não. O negócio de célula é uma visão, não é a visão de Deus para hoje, para essa igreja. Mas há outras formas de fazer. Vozes estranhas, fogo estranho. Se afaste disso. Isso é voz de divisão. Isso é voz de quem não tem compromisso com o reino. Isso é voz que quer fazer as coisas conforme o seu próprio coração. Como em Juízes, cada um fazia segundo a sua própria vontade. Queridos, preste atenção. Afaste de você todas as vozes estranhas, todo fogo estranho. Sabe, você vai ter pressão no trabalho? Tem, todos nós temos pressão. Vai ter pressão na tua casa? Vai, todos nós temos. Estamos em lutas, elas virão, elas estão. Mas você tem cobertura sobre a sua vida. Você tem oração dos pastores sobre a sua vida. Você tem a oração dos seus supervisores. Você tem oração da sua liderança. E eles ensinarão a você a combater essas lutas, essas preocupações todas, e fazer com que o sonho de Deus para a sua vida se realize. Você é capaz, porque a capacidade vem do alto. Não se preocupe, confie em Deus. Simplesmente confie em Deus. Viva para Deus e continue perseverante no evangelismo. Pregue, anuncie, fale, compartilhe da sua fé em todo tempo, em toda circunstância, de forma sábia. Quantos líderes já pensaram em desistir? Quantos pastores já pensaram em não ser mais pastores? Quantos? Deus deu uma palavra aqui no culto de sexta-feira, de oração que nós fizemos, sexta retrasada. Compartilhamos, depois da morte e ressurreição de Cristo, muitos discípulos não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, não tinham aparecido a muitos. Pedro era um deles. Eles não tinham visto e ouvido Jesus falar a ele. E ele disse: eu vou voltar a pescar. Voltou a pescar. Buscou então um barco, ele era pescador, e alguns deles foram juntos, alguns dos discípulos que eram pescadores foram pescar. E estavam na pescaria e não tinham pego nenhum peixe, estavam lá já cansados, já estava na hora de voltar, era manhãzinha se aproximando, ficaram a noite toda pescando e nada. E avistaram na praia um fogo e alguém nessa fogueira assando um peixe, e era Jesus ressuscitado. E disse a eles: vocês têm peixe aí? Porque eu tenho aqui. Os discípulos falaram: não pegamos nada. Eles não tinham reconhecido a voz de Jesus, eles não tinham ouvido Jesus como com os ouvidos da fé, um coração apaixonado por ele. E Jesus disse: jogue essa rede para o lado esquerdo. E eles jogaram e encheram o seu barco com peixes. E aí discerniram que era Jesus. João disse: é Jesus. O discípulo amado disse: é Jesus. E Pedro mergulhou e foi ter com Jesus na praia. E ele foi então curado da negação que tinha feito algumas noites atrás, quando ele negou Jesus 3 vezes. O fato é que há muitos que desistem e precisam ser restaurados, a voltarem com a mesma paixão, com a mesma vontade de servir e de amar a Jesus. Volte, querido, volte para a sua célula apaixonado por Jesus, disposto a voltar a ser líder, arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor Jesus. Nós podemos multiplicar.
se nós não damos ouvidos a vozes estranhas e a fogo estranho. Não fuja da luta, o Senhor é contigo. Como diz Salmo que nós acabamos de ler, Salmo 62, Salmo 60, verso 12, Salmo 108, verso 13. Com Deus ao nosso lado, venceremos, derrotaremos os nossos inimigos. É Deus quem nos dá a vitória, é Ele quem nos dá a vitória, toda e qualquer situação. Lutas virão, mas Filipenses capítulo 1, verso 28 diz algo interessante, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, Deus quem dá a vitória a vocês. Fiquem firmes. Último, eles tinham um coração cheio de amor, com sabedoria e entendimento completo. Essa é a oração de Paulo por eles. Esse era o desejo e a vontade de Deus que Paulo orou por eles. Eu oro por vocês, para que o coração de vocês sejam cheios de amor. E esse amor com entendimento, com sabedoria, e ele seja completo. Sabe, queridos, o amor com sabedoria e entendimento nos ajuda a escolher o melhor, diz o texto. Olha lá o que diz o texto, verso 9 e o verso 11. Eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Outro texto diz que isso leva vocês a tomarem decisões corretas. Verso 10 fala sobre isso, a fim de que saibam escolher o melhor. O amor nos ajuda a escolher o melhor tempo, a melhor escolha, a melhor palavra, o melhor negócio, a melhor ocasião. O amor, queridos, nós precisamos renovar o amor por Deus e o amor pelas pessoas, o amor pelos perdidos, o amor pelos irmãos. Renovar, estar cheio, o coração cheio desse amor. A sabedoria e o entendimento nos leva a amar como nós devemos, não de forma emocional simplesmente, mas uma forma comprometida. Emoção passa, mas o amor com sabedoria e entendimento nos faz amar de forma comprometida. Nós amamos as pessoas, nós nos comprometemos com ela, nós nos comprometemos que vamos à célula, porque nós sabemos que se nós faltarmos, vai faltar edificação. Nós não faltamos aos cultos, porque é o momento em que nós celebramos e ouvimos uma palavra de Deus para dirigir nossa vida, nossa semana, que pode dividir as águas da nossa vida. Uma tomada de decisão sobre uma palavra de fé, o rumo da nossa vida pode mudar para sempre. Foi assim na minha vida, foi assim na sua vida, foi assim na sua vida. Coisas que nós ouvimos de Deus e falamos, preciso tomar essa decisão. E você toma, há um divisor de águas. As coisas mudam completamente. Nós precisamos amar de fato, de forma comprometida, vindo às reuniões, vindo aos treinamentos. Queridos, isso é amar, isso é escolher amar de forma sábia, de forma de um entendimento claro de quem eu sou, do que eu preciso fazer. E esse amor, passar aqui em Efésios, esse amor está comprometido com isso aqui, o Senhor logo virá. Sejam amorosos, o Senhor logo virá. Deus é glorificado através do crescimento espiritual na minha vida e que eu faço na vida dos outros. João 15 diz que Deus é glorificado quando nós damos frutos e frutos que permaneçam. Glorificação, a sua essência, nosso louvor, nossa adoração a Deus, na sua essência tem a ver com vida frutífera. Nisto é glorificado meu Pai, quando vocês vão dar frutos e frutos que permaneçam. Então Cristo é glorificado. E nós colhemos um fruto eterno, que vai para a eternidade. São as vidas que nós ganhamos para Jesus. São as vidas que nós edificamos para Cristo. Isso vai para a eternidade, o resto vai ficar aqui. É isso que está dizendo, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. O texto, também no próprio versículo que nós lemos, no verso 10, a fim de que saibam escolher melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Verso 10. O amor nos ajuda a guardar o coração, a escolher certo, a fazer a coisa certa, a evangelizar corretamente, a amar o irmão e edificar a vida dele, a nos comprometermos de fato uns com os outros. E isso redunda na eternidade. Quando Cristo voltar,
o fogo virá e provará, como diz o texto que nós lemos de 1 Coríntios, provará a obra de cada um, a edificação de cada um. Queridos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Isso é o que nós precisamos fazer para termos uma vida frutífera. Gratidão pela salvação, confiança e dependência de Deus em qualquer situação, perseverança no evangelismo e um coração cheio de amor, sabedoria e entendimento completo. Deus está chamando você para se comprometer pouco mais com a obra dele. Isso nos leva a crescimento espiritual. Como você está, da forma, do nível que você está, o que você precisa fazer é voltar ao primeiro amor, confiar em Deus, depender dele, ter um amor, buscar um amor contagiante, sábio, comprometido. Faça isso, querido. Sua vida pessoal será frutífera. Você colherá na sua vida as bênçãos de Deus. E fazendo isso no reino, colherá frutos para a eternidade. Vamos ficar em pé. Vamos orar terminando essa ministração. Feche seus olhos por um instante. Deus quer te usar. Deus quer se mover através de você. Deus está chamando você. Talvez você desistiu, as lutas foram intensas, no seu coração há uma apatia, uma frieza. Talvez no seu coração haja resistência. Você deu tantos ouvidos a vozes estranhas. Fica difícil ouvir a voz do pastor. Mas Deus está chamando. O Espírito Santo de Deus está quebrando todas as barreiras. Está destruindo as barreiras. Está apagando o fogo estranho. Deus quer levantar você, um homem e uma mulher de Deus, para a obra dele. Deus está te chamando para a obra dele, para o trabalho dele. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Diga a Deus, Deus, me enche o coração do primeiro amor. Um amor profundo por ti, grato por tudo que o Senhor fez. Ore ao Senhor, peça isso. Deus enche o seu coração. Deus está te chamando nessa noite. Não resista ao chamado dele. Deus quer fazer uma obra linda através de você. Deus quer ganhar muitas vidas através de você. Muitas vidas através de você. A Trindade mora em você. Ele quer usar, trabalhar com você de uma forma linda, abençoada. Quer fazer você prosperar no reino dele. Para a eternidade você herdar as bênçãos de Deus que ele tem prometido em sua palavra. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Senhor, eis-me aqui. Cura o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, eu preciso, eu quero. Deus quer fazer isso na sua vida. E nós queremos orar por você. Está fraco. Precisa de uma oração para se erguer, dizer sim, eu quero isso. Eu quero me envolver com a obra de Deus. Eu quero servir a Deus apaixonadamente. Eu quero compartilhar da fé. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero trazer, queremos orar por você agora para que você seja cheio de uma alegria e de uma vontade de servir ao Senhor. Mas você precisa dizer, eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Nós queremos que você saia aí do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Eu sinto que há barreiras no seu coração. Venha em nome de Jesus, libere o seu coração. Venha aqui para frente, nós vamos orar pela sua vida. Queremos chamar os pastores para orar por esses irmãos. Vamos orar a fim de que eles tenham um coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Líder de célula, vem orar também. Nos ajuda na oração, põe as mãos, abençoe. Aqui está cheio de irmãos abençoados, com todo o potencial de Deus. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer te usar de uma forma gloriosa. Estou vendo isso, estou sentindo a presença de Deus nesse aspecto. Deus quer te usar de uma forma poderosa. Quer abrir igrejas através de você, através do seu testemunho. Igrejas, nós falamos, são células que vão conhecer, e você vai se resgatar gente do inferno através do seu testemunho, da sua vida. Vamos orar. Precisa de muita gente aqui para orar, irmãos. Muita gente aqui para orar. Tocar, vai tocando as vidas, abençoando. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Pai, enche o nosso coração, Senhor, de uma alegria da tua salvação, Senhor. Renova esses irmãos
renova a paixão por Jesus. Renova, Senhor. Teu Espírito venha, Senhor. Venha nessas vidas, nesses corações. Senhor, toque cada vida. Toque, Senhor, com a tua presença. Toque com teu Espírito. Encha o Senhor de ti, Senhor. Mais de ti, como nós cantamos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Senhor, enche essas vidas com teu Espírito Santo, Senhor. Com teu Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo de Deus. Enche de poder. Enche de graça. Quebra as barreiras, Senhor. Libera os corações, Pai. Nesta noite, que haja liberação de corações. Em nome de Jesus, Senhor. Paredes sejam derrubadas pelo poder do nome de Jesus. Oh, Senhor, Senhor, vai fazendo essa obra. Vai pondo a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.